O ministro do STF, Edson Fachin, tomou hoje uma decisão controversa e polêmica, porque ela passa por cima do bolsonarista Nunes Marques e acerta, de certo modo, Bolsonaro. Algumas pessoas estão dizendo que a decisão do Edson Fachin dá mais corda para o Bolsonaro utilizar no 7 de setembro. Só que no meu entendimento, essa corda que o Bolsonaro vai usar, na verdade, ele vai usar para se... Porque é isso que está sendo configurado o 7 de setembro. Um ato público que vai ser o Bolsonaro se autodestruindo. Mas qual é a sua opinião e expectativa para o 7 de setembro? Vai ser o ponto de virada do Bolsonaro ou o seu último ato público de autodestruição? E o que você achou da decisão do Edson Fachin? Coloque nos comentários e também deixe seu like rumo à marca dos 180 mil inscritos. E qual foi essa decisão do Edson Fachin que fez os bolsonaristas darem chiliquinhos? Porque bolsonarista, nossa, mas vai ter povo chiliquento como os bolsonaristas. Hoje chilicaram a bancada da bala, o Bolsonaro, o Mourão e todo mundo que é bolsonarista chilicou com essa decisão do Edson Fachin. Porque o Fachin, ele acabou restringindo a quantidade de armas e munições que as pessoas podem adquirir. E ele tomou essa decisão de olho no pleito que nós vamos ter daqui 2 ou 3 semanas. Porque o Fachin falou o seguinte, olha, tendo em vista o cenário que nós temos hoje, esse cenário provocado por Bolsonaro de grande truculência, podemos colocar assim, nós temos que restringir a posse de armas e também a compra de armas e munições pelas pessoas, porque nós podemos ter aqui uma situação caótica. Já havia sido determinada que as pessoas não pudessem portar armas no momento da votação, o que parece básico, né? Mas a bancada da bala acabou também criticando essa decisão do Edson Fachin. O Bolsonaro viu essa decisão como sendo uma provocação do STF diretamente a ele, porque no entendimento dos bolsonaristas, o Fachin não poderia ter tomado essa decisão, porque o Nunes Marques ele pediu vistas sobre esse processo que está rolando no STF. O que é pedir vistas? Pedir vistas é pedir um tempo, sabe? Eu tô querendo um tempo porque eu preciso entender um pouco mais sobre essa decisão, sobre os impactos e o que está dizendo na nossa legislação. Mas o Nunes Marques, nós sabemos que ele não tem o mínimo de preparo para ocupar o cargo de ministro do STF, mas ele tá lá porque o Bolsonaro o colocou. Então, o tempo de entendimento do Nunes Marques é um pouco mais longo, né, pessoal, porque ele é vagaroso. Então ele tá tentando entender esse processo desde setembro de 2021. Faz um ano que o Nunes Marques está analisando esse processo. O Fachin falou o seguinte, amigo, não dá mais para esperar, cara, um ano para avaliar o processo. Cadê a sua equipe jurídica? Cadê o seu entendimento? O que você está fazendo? Qual que é a sua dificuldade de leitura? Você é um analfabeto funcional que não consegue entender juridiquês? Volte para uma faculdade. Nós precisamos que você tome uma decisão, porque nós estamos às vésperas do pleito. E o Fachin falou, não dá, a urgência impera nesse momento e eu vou tomar a decisão passando por cima de você. E foi isso que aconteceu. Isso deixou os bolsonaristas fulos da vida porque passou por cima do Nunes Marques. E você acha que a atitude do Edson Fachin foi correta? Coloque nos comentários, eu quero saber a sua opinião e claro, se inscreva no canal. E essa é uma coisa que nós precisamos discutir a respeito do STF. O ministro não pode utilizar o pedido de vistas para ficar barrando o processo. Isso precisa mudar imediatamente, porque senão acontece igual o Nunes Marques fez. E ele tá o exemplo da vez, mas isso já aconteceu em vários outros momentos. O ministro chega e fala o seguinte, eu quero vistas, senta em cima, não dá um parecer e o processo fica rolando, sendo arrastado durante 12 meses. Não dá, tem que ser colocado um prazo, em 3 meses você tem que dar um parecer a respeito disso, senão fica uma palhaçada, porque isso pode ser usado politicamente por um ministro do STF para barrar um avanço de um processo, como o Nunes Marques está fazendo com relação a esse pedido de liminar que foi expedido pelo PSB lá no ano passado. Um ano não dá. Então essa é uma norma que precisa ser imposta no STF. Não dá para ficar um ano em cima. Claramente o entendimento que, não pode... Entendimento que é simples, né? E um ministro vai travar todo o processo? Então há essa controvérsia, mas é uma lei que precisa mudar e precisa mudar urgentemente. Agora, as pessoas estão dizendo por aí que o Edson Fachin, né, deu cordas para o Bolsonaro no 7 de setembro. Eu discordo veementemente e completamente disso. E discordo muito. O 7 de setembro, pessoal, de fato vai ser um evento com muita gente. Claro, porque é um evento de campanha do Bolsonaro. Não é uma celebração nacional.
Nós sabemos que o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos nacionais. Ele se apropriou da bandeira, ele se apropriou das cores, ele se apropriou do hino nacional e das celebrações nacionais como o Dia da Independência. Quando você olha para alguém e vê a bandeira do Brasil, na casa ou no carro, você já vem, pô, é bolsonarista, porque ele se apropriou disso. Quando você olha alguém andando com a camiseta da seleção brasileira, você olha e fala assim, poxa, é bolsonarista também. Tanto que a seleção brasileira vai disputar a Copa do Mundo desse ano com uma tonalidade de amarelo diferente de todas as outras. Por quê? Por conta dessa associação política que existe entre a camisa da seleção brasileira e o Bolsonaro. A fornecedora de material esportivo da seleção brasileira pensou nisso também, porque o Bolsonaro se apropriou desses símbolos nacionais. Então o 7 de setembro vai ser uma manifestação bolsonarista. Só que ele pode acabar se dando muito mal se ele continuar atacando os ministros do STF como ele tem feito e como ele fez no último final de semana. Porque no final de semana, o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de vagabundo. Ele fez isso. Tudo bem, ele não citou nominalmente o Alexandre de Moraes, mas ao fazer referência a decisão do Alexandre de Moraes de realizar busca e apreensão sobre os empresários, entre aspas, golpistas, o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de vagabundo. Não dá pra você chamar o ministro do STF de vagabundo. Mesmo que não seja diretamente, todo mundo sabe que foi para o Alexandre de Moraes. E nós fizemos comentário, vou deixar o link aqui no card, porque ao chamar o Alexandre de Moraes de vagabundo, o Bolsonaro joga pra cima as possibilidades de vitória dele. Porque ele precisa reduzir o discurso radical para falar para fora da bolha. E ele não está conseguindo fazer isso. E é por esse motivo que, na minha opinião, o Edson Fachin, na verdade, ele está dando mais corda pro Bolsonaro enrolar no pescoço. Porque é isso que vai acontecer no 7 de setembro. O Bolsonaro, ele tinha que manter um discurso calmo, ele tinha que manter um discurso mais ameno, sem tantos ataques. Mas depois dessas duas situações, do Alexandre de Moraes, que ele chamou de vagabundo, e agora essa decisão do Edson Fachin, o Bolsonaro vai perder possivelmente as estribeiras e vai atacar os ministros do STF. Caso contrário, ele pode acabar ficando com a imagem de frágil. E isso o Bolsonaro, ele não quer passar de jeito nenhum. Ou vocês vão esquecer que o Bolsonaro gosta de dizer que ele é incomível, imorrível e imbrochável, porque é a imagem do mito. E ele viu essa ação do Edson Fachin como sendo uma provocação contra ele. Então o que ele vai fazer? Vai ficar quieto na frente da multidão bolsonarista gritando o nome dele? Claro que não, ele vai atacar. E quando ele abrir a boca, aí o final dele estará sacramentado e a corda que o Fachin deu para ele vai se enrolar totalmente no próprio pescoço de Bolsonaro e a dentadura vai pular para fora. Vocês acham que o Bolsonaro vai manter a calma ou ele vai atacar o STF? Coloque nos comentários, preciso saber a sua opinião. E quando o Bolsonaro atacar o STF ou as outras instituições republicanas, o efeito das manifestações pode ser contrário. E aí que está a grande questão do 7 de setembro. Nós não podemos avaliar pela quantidade de pessoas que estarão lá, mas o discurso do Bolsonaro. Porque o 7 de setembro eu vejo como sendo o último grande evento do Bolsonaro para poder atrair uma multidão ou atrair apoiadores para ele, furando a bolha. E vocês sabem que o Bolsonaro tem muita dificuldade de fazer isso por conta daquele exemplo do feudo que nós estamos criando aqui. Bolsonaro criou em torno dos apoiadores dele uma espécie de feudo sem portões, onde ninguém entra, ninguém sai. Já fiz um vídeo explicando essa analogia, vou deixar o link aqui no card. Então ele vai atacar o STF, vai afastar ainda mais os apoiadores que olham para o Bolsonaro e falam assim, pô, eu queria um cara mais tranquilo. E o 7 de setembro pode ter um efeito contrário ao Bolsonaro, aumentando a rejeição dele. E a rejeição, segundo dados da pesquisa da FSB divulgada hoje, ela é altíssima, pessoal. A rejeição do Bolsonaro hoje, ela está na casa dos 55%. É uma rejeição que impede qualquer candidato a vencer qualquer coisa, porque é uma rejeição muito ampla. Alguns especialistas em pesquisas políticas já dão como certa a derrota do Bolsonaro. Cravam por conta da rejeição. Esse é o ponto que está pegando o Bolsonaro. Então o 7 de setembro poderá potencializar ainda mais a rejeição do Bolsonaro. E isso traz algumas consequências óbvias para o decorrer da campanha. Pelo seguinte, sai uma reportagem hoje no jornal O Globo falando que o agronegócio não está fazendo as doações que o Bolsonaro esperava. Pô, mas está caindo muito dinheiro na conta do Bolsonaro. Um cara do agronegócio lá, um doador, deu 1 milhão para o Bolsonaro. Tudo bem, mas o Bolsonaro precisaria de 400 milhões em doações. 400 milhões.
E o dinheiro que está caindo é pouco, tanto que o Flávio Bolsonaro foi lá passar o chapéu, porque não está caindo. E por que não está caindo? Porque as pesquisas indicam a derrota do Bolsonaro. Existe um clima de já ganhou dentro do agronegócio, não de já ganhou, de acabou a corrida, acabou a disputa e o Lula venceu. E é por isso que eles não querem dar dinheiro para o Bolsonaro, porque eles sabem que essa disputa já era. E o 7 de setembro vai sacramentar tudo isso. Então, para aqueles que acham que a decisão do Fachin vai dar ao Bolsonaro mais corda para ele atacar o STF, não. Vai ser mais corda que o Bolsonaro vai rolar em volta do pescoço e depois puxar.